Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero te dar 5 dicas rápidas e práticas para você implementar em todos os seus códigos em Python. Então todas as dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer código que você vai construir em Python, independente do editor de código que você quiser, independente do seu nível, essas dicas aqui vão te ajudar. E algumas delas eu tenho até alguns vídeos explicando mais a fundo, entrando mais em detalhes, mas todos esses materiais eu vou deixar disponíveis para você aqui embaixo do vídeo na descrição, e também se você quiser pegar todos esses arquivos aqui com as dicas já compiladas em um único arquivo só, um PDFzinho bonitinho, organizado, bababá, tá aqui na descrição do vídeo, vai ter lá assim, ó, PDF da aula, vai estar aqui embaixo, pega, faz o download, salva isso, porque são dicas bem legais de você consultar sempre que você precisar. Então, bora pro conteúdo! E ó, pra gente começar, vamos com a nossa primeira dica. Números gigantes com underline. Foi esse o nome que eu dei para essa dica daqui. O que isso aqui significa? Isso aqui é o seguinte, bem simples e direto ao ponto. Imagina que você está lá fazendo uma análise na sua empresa e você está calculando o faturamento da sua empresa. E aí o faturamento é o faturamento de 1 milhão. Ou 1 bilhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões. Eu olhando esse número daqui, eu não consigo identificar quem é esse cara. Aí o programador não avisado, ele chega aqui e fala assim, não tem problema, eu vou colocar aqui o pontinho, vamos colocar o pontinho para ele separar, e aí não vai dar problema nenhum. Mas se você reparar, o meu editor de código em Python já me avisou que vai dar um chablau aqui, vai dar meio ruim, porque olha lá, se eu chegar agora e colocar aqui, ó, print faturamento, né, ou seja, ele vai exibir para mim quem é o valor dessa variável faturamento que está aqui, olha lá, e se eu clicar com o botão direito e mandar executar esse código, olha o que vai acontecer. Tadã! Ele deu erro. Por que deu erro? Porque os pontos no Python, lembra, os números no Python eles são tratados como os números no formato em inglês, né, em inglês americano. Então, o ponto ele serve para separar a vírgula e não o separador de milhar. O separador de milhar no formato em inglês, digamos assim, ele é a vírgula ao invés do ponto. Aí você fala, ah, beleza, não tem problema, então vou colocar a vírgula ao invés de ponto e vai dar certo. Também não vai dar certo. Olha lá, se você rodar isso daqui, ó, ele deu um negócio completamente diferente, ele criou uma tupla a partir disso daqui, que não é o objetivo do conteúdo da aula, mas saiba que isso aqui não é o número 1 milhão que você estava querendo escrever aqui. Na verdade aqui é 1 bilhão, né? Tá vendo? É um número difícil de visualizar. E aí repara o seguinte, como que você faz isso? A dica é, ao invés de você tentar usar a vírgula, tentar usar o ponto, o único separador que visualmente ajuda a gente a olhar o nosso código, e para o código Python não significa nada, é o underline. Se você chegar aqui e usar o underline como separador de milhar, aí sim eu consigo bater o olho aqui e identificar que aqui está escrito 1 bilhão, tá vendo? Ó, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, tá vendo? Então o faturamento da empresa foi 1 bilhão, eu queria estar nessa empresa aqui, pô, faturamento altíssimo. E aí se você chegar e rodar o print aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai te dar o próprio número 1 bilhão. Então, esse underline, ele não edita efetivamente o que está acontecendo aqui no número. Ele nem transforma esse cara num texto, nem nada do tipo. Esse cara continua sendo reconhecido pelo Python como um número, mas pra gente, pro programador que está olhando isso daqui, visualmente é mais fácil de você entender que aqui efetivamente está escrito o número 1 bilhão e não 100 milhões, não 10 milhões, não 1 milhão e assim vai. E isso até se conecta um pouco com a minha próxima dica, que é um negócio que eu vejo muita gente que está começando aqui no Brasil a programar em Python e quer fazer. Por exemplo, digamos que você calculou lá o faturamento da sua empresa, você viu que o faturamento da sua empresa é aquele 1 bilhão, e aí você está formatando um e-mail automático com Python. Vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu ensino vocês a enviarem e-mail automaticamente com Python. Aí, presentinho para vocês. E nesse e-mail você quer colocar dentro do corpo do e-mail o faturamento. Só que se você mandar um e-mail pro seu chefe, para a diretoria com faturamento assim, eles vão olhar e vão falar, pô, faturamento tá de sacanagem? Formata isso daí. Pô, é 1 milhão, é 1 bilhão, 10 milhões, como que é isso aí? Você tem que formatar em um formato de moeda brasileira. E aí existem duas grandes formas de você fazer isso. A primeira é, quando você está transformando essa variável aqui num texto, você está querendo formatar o texto que tem esse número 1 bilhão. Qual é a diferença disso? A diferença é que você consegue formatar ele usando os métodos de texto, as funções de texto que a gente tem dentro do Python. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Digamos que eu queira chegar lá e mandar no corpo do e-mail um texto mais ou menos assim, ó, o faturamento foi de X, foi de tanto. Como que você faz isso? O jeito padrão de você fazer isso no Python é, coloca aqui a variável que você quer, ó, o faturamento foi de o nome da variável, só que essa variável tem que estar entre chaves e o seu texto inteiro tem que estar com um Fzinho na frente. Isso aqui está criando uma F-string, ou seja,
Você está formatando um texto com uma variável dentro dele. E essa variável tem que estar entre chaves. Se você rodar isso aqui agora, olha lá, ele já vai funcionar, ele já vai aparecer lá, o faturamento foi de 1 bilhão. Beleza, mas esse cara aqui não está no formato de moeda brasileiro, então em reais, né? Como que você faz isso? Para você dizer que você quer formatar essa variável daqui, depois do nome da variável você vai colocar 2 pontos. Repara que se você, esses 2 pontos aqui, ele só diz para o Python o seguinte, olha, eu vou querer formatar esse cara. Tanto que se você rodar esse código de novo, você vai ver que ele não fez nada. Ele está, ó, igualzinho, mas está dizendo que você quer formatar. E aí aqui agora você vai colocar códigos de formatação. É um assunto à parte, eu posso fazer só um vídeo de códigos de formatação, mas eu quero focar aqui no código de formatação para a gente transformar ele em moeda brasileira, em reais. Se eu colocar a vírgula aqui, a vírgula ele é o separador de milhar. Então se eu rodar, é o código que significa coloque separador de milhar nessa variável aqui. Então se eu rodar esse código agora, olha lá o que ele vai falar. Ó. Ele vai me dizer, ó, 1 bilhão, tá vendo? Já está visualmente melhor. Ah, Lira, mas eu quero o R cifrão na frente, não tem problema. Coloco o R cifrão na frente, roda aqui e show de bola, olha lá. Pronto, tá lá, 1 bilhão. Já dá para entender. Aí vem a galera mais detalhista e fala, pô, Lira, mas eu queria que fosse ponto ao invés de vírgula aqui dentro. E eu queria também com as casas decimais. Então, para a gente colocar qualquer moeda, né, qualquer valor monetário no formato de moeda brasileira, o que você vai ter que fazer? Primeiro, colocar o separador de milhar. Segundo, colocar o separador de decimal e dizer quantas casas decimais você quer. O ponto diz que você quer o separador decimal. E aí depois dele você bota 2F, 2 casas decimais. 1F, uma casa decimal. 3F, 3 casas decimais. Esse Fzinho daqui significa, é um F de float, ou seja, float no Python é um número com casa decimal. Então esse 2F está falando o seguinte, olha, eu quero um número que vai ter casa decimal, só que com 2 casas decimais. Então o código para colocar casa decimal é sempre ponto, a quantidade de casas decimais que você quer e o F. Então olha lá, se eu pegar e rodar isso aqui, olha lá o que vai acontecer. Ele está lá bonitão já, ó, 1 bilhão com vírgula e ponto. Aí vai vir a galera e vai falar, pô, Lira, mas eu queria que ao invés de aqui ser vírgula, eu queria que aqui fosse ponto e aqui no final fosse vírgula. E aí, olha o trabalhinho que tá dando. Por isso que eu falei para vocês baixarem o PDF, para vocês terem isso pronto. Por quê? Porque você vai ter que formatar esse cara trocando quem é ponto por vírgula e quem é vírgula por ponto. Só que, acompanha comigo, eu vou fazer o seguinte, vou fazer até separado aqui, para você visualizar melhor. Texto faturamento vai ser simplesmente a minha variável faturamento aqui, ó. Vai ser simplesmente um texto aqui que vai ser essa variável faturamento, que eu vou colocar aqui dentro. Olha lá o que eu fiz, ó. Fzinho da variável faturamento. Então essa variável texto faturamento nada mais é do que o meu faturamento formatada no formato de texto. E aí se você reparar, eu vou colocar aqui dentro, ó, texto faturamento. Então o que eu fiz? Eu só peguei tudo aquilo que estava aqui, ó, dentro da chavezinha e joguei para essa variável aqui do lado de fora, variável texto faturamento. Olha lá, se eu rodar o código agora, você vai ver que não mudou absolutamente nada no meu resultado. Continua a mesma coisa. Eu só separei esse cara numa variável aqui. Só que por que eu fiz isso? Para vocês conseguirem visualizar agora o que a gente vai ter que fazer. Sempre que você tiver um número e você quiser transformar ele em formato de moeda brasileira, o que você vai fazer? Primeiro, você vai criar uma variável que é esse número em formato de texto. E essa variável você vai colocar as formatações aqui correspondentes às formatações que você quer. Quantidade, se ele vai ter separador de milhar, e quantidade de casas decimais que você quer. Beleza. Feito isso, eu quero que você olhe para essa variável texto faturamento como sendo esse cara aqui, ó, que eu vou marcar. Esse cara aqui. Isso aqui é a variável texto faturamento. O que eu quero fazer nesse cara? Eu quero trocar quem é ponto por vírgula e quem é vírgula por ponto. Então, para isso, a gente usa a função que é a função replace. E na replace, você pode dizer para ele, olha, troca todo mundo que é vírgula por ponto. Tá vendo? Todo mundo que é vírgula por ponto. E aí, se você rodar esse código aqui, olha o que vai acontecer. Rodei e ele vai te mostrar, olha, troquei todo mundo que era vírgula por ponto. Só que qual é o problema de eu fazer isso? Olha, o pessoal que está mais sagaz aqui já vai ver. O problema de eu fazer isso é que se eu fizer dessa forma, o trocar ponto por vírgula, agora está todo mundo ponto. Se eu mandar trocar o ponto por vírgula, vai tudo virar vírgula. E aí vai dar um problema. Ah, Lira, então é só fazer o contrário. Primeiro eu boto ponto, primeiro eu troco os pontos por vírgula e depois as vírgulas por ponto. Olha lá, rodei. Se eu fizer isso, eu vou ter um outro problema, que é eu vou ter todo mundo com vírgula. Então, qual é o macete? O macete é o seguinte. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar todas as vírgulas pelo cara da primeira dica, por underline. Eu vou trocar todas as vírgulas por underline, porque olha lá, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer.
O meu número vai ser 1, underline, underline, underline. Agora que eu troquei todas as vírgulas por underline, eu posso fazer, beleza. Agora troca todos os pontos por vírgula, tá vendo? Todos os pontos por vírgula. Então ele vai trocar esse cara aqui por uma vírgula. E depois troca para mim de novo. Troca agora todos os underlines por ponto. Vou até tirar um pouco do zoom para vocês conseguirem ver, ó. Tudo dentro da mesma tela aqui. Olha lá, ficou assim, ó. A minha variável. E aí o macete para você transformar ele em moeda brasileira, isso aqui é o primeiro método. É você trocar todas as vírgulas por underline, depois trocar todos os pontos por vírgula, depois trocar todos os underlines por ponto. Se você quiser, você pode tentar decorar isso. Se você quiser, você pode só baixar o PDF que está aqui embaixo e você vai ter isso sempre que você precisar. Ou se você quiser, você pode simplesmente tentar entender o que eu fiz aqui por trás, né? A lógica que eu construí aqui agora com vocês, que foi o que eu fiquei explicando e gastei esse tempo todo explicando, para você poder simplesmente entender essa lógica e replicar essa lógica sempre que você quiser. Que é, eu não consigo trocar o ponto por vírgula e vírgula por ponto direto. Por quê? Porque senão ele vai avacalhar o meu número inteiro. Então o que você pode fazer? Você substitui as vírgulas por um underline, por um caractere que não tem nada a ver com ponto nem com vírgula, bota um underline ali dentro, e aí você faz as trocas que você quer, o ponto por vírgula e o underline por ponto. E aí ele vai ficar bonitinho assim, organizado. Aí você fala, pô, Lira, beleza, eu consegui entender, eu vou salvar até isso daqui, mas não tem a forma mais fácil? Não tem. E aí que entram as bibliotecas do Python. O Python tem uma biblioteca padrão que você não precisa instalar, ele já vem instalado no seu Python, que é a biblioteca locale, local, sei lá como é que você vai pronunciar isso daí. É essa aqui, você escreve locale, beleza? E aí essa biblioteca, ela permite você adaptar uma série de coisas ao formato local. Data ao formato local, monetário ao formato local, números no formato local. O que é o formato local? Aqui no Brasil a gente usa vírgula para separar a casa decimal e ponto para separar o milhar. Lá nos Estados Unidos eles usam o contrário, beleza? A mesma coisa para moeda, lá nos Estados Unidos é dólar, aqui no Brasil é real. Então essa biblioteca ela já tem uma série de coisas prontas dentro dela que permite você fazer essas adaptações de maneira automática ou semi-automática. Você vai ver isso aqui acontecendo agora. Então como que você faria isso? O primeiro passo que você tem que fazer é definir qual local você está. É o primeiro passo que você tem que fazer. Então como que você faz para definir qual local você está? Beleza, e como que você faz isso? Você vai rodar o código locale.setLocale, tá vendo? SetLocale. E aí aqui você vai passar duas informações para ele. A primeira informação vai ser o locale.lc, tá vendo? Se você começar a escrever o locale. Ele já vai te dar sugestões, ó. E aí aqui, o que você está falando? Isso aqui é o seguinte, normalmente aqui eu uso por padrão esse LCOL. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que o que ele vai ter adaptado para ele traduzir? Você quer adaptar só mensagem? Você quer adaptar só formatos numéricos? Só formatos monetários? Só o tempo? Ou você quer adaptar qualquer tipo de informação? Por padrão eu uso o all, que é para eu adaptar qualquer tipo de informação. Então eu falo, olha, eu quero setar o local das minhas respostas, das coisas que eu vou tratar aqui dentro, como sendo o local aqui, português, Brasil e assim vai. E aí você tem que dizer, olha, eu quero isso para todos os tipos de informação, monetária, numérica, tempo, tudo. E aí aqui depois você pode, tem duas opções. Você pode ou não passar nada, só passa um texto vazio. E aí o que o Python vai tentar fazer? Ele vai tentar identificar qual o local do seu computador, do seu sistema operacional e pegar essas informações direto do seu sistema operacional. Isso aqui pode ser que funcione, principalmente se o seu Windows, por exemplo, tiver em português. É bem provável que isso aqui funcione. Por exemplo, se eu rodar no meu caso, ele vai funcionar. Mas se você quiser dizer para ele assim, pô, não, cara, independente do formato do meu computador, do meu sistema operacional e tudo mais, eu quero que você coloque português brasileiro. O que você vai passar aqui? ptbr.utf8. Isso daqui são os formatos que a gente usa aqui no Brasil, tá vendo? ptbr, utf8. E isso aqui vai ser o formato. Se você quiser, você grava isso, senão só baixa o PDF aqui, não precisa ficar decorando nada, baixa o PDF e fica ali para consultar, beleza? Alguns de vocês pode ser que rodem com isso daqui. Você vai ver que se você rodar o código agora, ele não vai fazer nada nessa linha de código. Ele só está definindo o local. Alguns de vocês, ao invés de passarem esse código aqui, se der erro quando você rodar esse código, eu já fiz até uma pesquisa antes na internet e vou dar aqui para vocês. Ó. Se der erro esse código daqui, passa o seguinte código. Passa, ó, Portuguese, underline, Brasil, com Z mesmo, ponto 1252. Isso aqui é tipo um código mesmo, tá vendo? É tipo um código que ao invés de passar esse código aqui, você passaria esse outro código aqui, tá vendo? Mas que funcionaria para resolver o seu problema. Então se esse aqui não funcionar, use esse outro cara daqui, se esse aqui funcionar, tá tudo bem. Se esse aqui funcionar, tá tudo bem, beleza?
E aí pronto, você definiu o seu local. Agora, o que você tem que fazer? Eu quero editar a variável faturamento. Então eu vou criar a variável texto faturamento 2, só para ser diferente dessa variável aqui de cima, ó, texto faturamento. E aí nessa variável eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu quero que você trate a moeda. Então o locale.currency. Eu quero que você trate a moeda em formato de moeda, né, a minha variável faturamento. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável faturamento, ele vai passar ela para formato de moeda, currency, né, formato de moeda, usando as informações padrões locais do Brasil. Então se eu chegar agora e colocar aqui para ele, ó, print, colocar exatamente isso daqui, ó, print esse cara daqui, ó, esse texto daqui, e colocar aqui, ó, texto faturamento 2, que foi essa variável que a gente acabou de criar, olha lá que legal. Pode até tirar o rcifrão, ele já coloca o rcifrão para você. Se você rodar isso daqui, olha o que vai acontecer. Ele já te dá, ó, o formato monetário aqui do Brasil. Aí você fala, Lira, mas ele não colocou o separador de milhar. E ele colocou o símbolo de rcifrão. Tem como eu não colocar o símbolo de rcifrão? Tem como eu colocar o separador de milhar? Tem sim. Esse currency, ele é adaptável. Por exemplo, você pode chegar aqui e passar um parâmetro para ele, que é o parâmetro grouping. Grouping igual a verdadeiro. O que é esse parâmetro de grouping? Que ele vai agrupar, grouping de agrupar mesmo. Ele vai agrupar os zeros. Então ele vai colocar o separador de milhar nesse caso. Olha lá, grouping igual a verdadeiro, ele já coloca automaticamente o separador de milhar para você. Ah, Lira, eu não quero com símbolo. Então você vem aqui no símbolo de rcifrão, né? Então você vem aqui, ó, no symbol e coloca falso. E aí olha lá, se você rodar isso aqui, olha o que ele vai dizer para você, ó. Ele tirou o rcifrão para mim. Ah, não, Lira, mas eu quero com símbolo. Você pode não passar nada aqui ou colocar symbol igual a true e ele vai automaticamente colocar para você. Beleza? Então assim, por que eu estou mostrando essas duas opções para você? E apesar de serem 5 dicas rápidas, o vídeo está ficando demorado, né? Por que eu estou mostrando as duas opções? Primeiro, porque se forem coisas simples, como escrever num e-mail e tudo mais, normalmente eu, Lira, vou seguir essa opção aqui. Porque eu acho ela mais prática, é só para escrever no e-mail, mais rápido, já está na minha cabeça a lógica, é só pegar papum e foi. Agora, se você estiver construindo um sistema, um site, uma API, um aplicativo, alguma coisa que vai tratar as moedas, é interessante que você use esse formato local aqui. Por quê? Porque ele trata todos os casos, independente da situação, independente do local, você consegue tratar várias coisas aqui que não só esse caso específico da moeda com separador de milhar e 2 casos decimais. Ele simplesmente trata aquilo para você de maneira automática. Ah, Lira, posso escolher qualquer uma das duas para as minhas coisas? Pode sim, mas normalmente a recomendação vai ser essa. E também, algumas ferramentas como o Django, como o Flask e assim vai, eles têm formas de fazer esse tratamento aqui direto por dentro deles, sem precisar dessa biblioteca local, sem precisar fazer essas tretazinhas de texto, nem nada do tipo. Mas, fica a seu critério, usa o que você quiser. Foi a nossa segunda dica, vamos agora para a terceira dica, que é um formato já diferente. É uma outra dica completamente diferente, que é fazer um if numa mesma linha para situações simples. Como assim, Lira? Vamos lá, imagina a seguinte situação. O seu funcionário, ele gerou 1000 vendas para sua empresa. 1000 vendas para sua empresa. Então o faturamento foi de 1000, beleza? Desse funcionário específico. E aí você tem uma regra lá na sua empresa que é, se o funcionário vender mais de 500, ele ganha um bônus de R$200. Se ele vender menos de 500, ele ganha um bônus de R$50. Essa é a regra. Mais de 500, R$200, igual ou menor do que 500, R$50. Como que você faria para definir o bônus do funcionário? Ah, simples, né? Faça um if normal. Se o faturamento do cara for maior do que 500, então o bônus dele vai ser igual a 200. Caso contrário, else, caso contrário, o bônus dele vai ser igual a 50. Isso daqui seria a forma padrão que a gente faria isso com um if no Python. Tanto que se eu chegar aqui agora e botar um print bônus para eu visualizar qual foi o bônus desse funcionário, olha lá o que vai acontecer. Ele vai simplesmente chegar aqui e vai me dizer, olha, o bônus desse funcionário foi 200. Se o faturamento aqui fosse 400, o bônus desse funcionário teria sido 50. Olha lá, teria sido 50 porque ele não bateu a meta de vendas dele, que é de 500. Ok? Show de bola? Beleza. Isso aqui seria a forma padrão, só que aparece if. Isso daqui é um if para definir, que o único objetivo desse if é definir o valor de uma variável. Então eu quero que vocês, a partir de agora, pensem o seguinte, olha, quando você estiver fazendo um if muito simples, e eu só faria isso para ifs muito simples, se você tivesse que aqui dentro colocar um outro if, colocar um for, tratar outra condição, ou fazer alguma conta mais rebuscada, alguma coisa do tipo, eu não faria essa dica que eu vou dar agora. Mas se for um if cujo único objetivo desse if é definir o valor de uma variável, sim e não, verdadeiro e falso, 200 ou 50 e assim vai, ou seja, um if cujo único objetivo é definir o valor de uma variável,
Esse if daqui, eu colocaria ele todo numa linha de código só. Tem um vídeo aqui só no canal explicando isso mais a fundo, que é o que a gente chama de ternary operator, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo também, caso vocês queiram ver ele mais a fundo, se você quiser entender mais a fundo como isso aqui funciona. Mas a lógica essencialmente é o seguinte, ao invés de você construir esse if inteiro, você vai fazer o seguinte, olha só. O valor do bônus do funcionário vai ser de 200. Quando vai ser de 200? Se o faturamento for maior do que 500. Caso contrário, o bônus vai ser de 50. Tá vendo? Então, esse if inteiro, você transformou ele numa única linha de código, que é essa daqui. E repara, se eu rodar agora, olha lá, ele vai me dizer, ó, o bônus é de 50, porque o faturamento é menor do que 500. Se o faturamento fosse lá aquele 1000 que a gente tinha colocado antes, e eu rodar agora, ele vai exibir aqui para mim o 200, tá vendo? Então esse cara daqui funciona igual aquele if em 4 linhas de código. Só que a diferença é que esse cara daqui, eu sei que para entender ele uma primeira vez pode ser mais difícil. Por isso, quem tiver dificuldade, assiste o vídeo aqui embaixo de ternary, que eu falo mais sobre isso. Mas ele, para ler, às vezes é mais fácil. Ainda mais para a galera que já está com mais prática no Python, isso acaba sendo mais fácil. Por exemplo, eu quando olho isso daqui, eu penso assim, olha, o bônus é igual a 200 caso o faturamento seja maior do que 500. Caso contrário, o bônus vai ser de 50, tá vendo? A forma com que você lê é muito parecida com a forma que você fala. Por exemplo, se eu te perguntasse, qual o bônus do funcionário? Você falaria, o bônus do funcionário é de R$200. Isso se o faturamento for maior do que 500. Caso contrário, o bônus é de R$50. Tá vendo? É exatamente o que está escrito aqui. Qual é o bônus do funcionário? O bônus é igual a 200, isso se o faturamento for maior do que 500. Caso contrário, o bônus é de 50, tá vendo? Então, quando for... E aí, repara, dá para fazer isso com ifs mais complexos, com contas mais complexas e coisas do tipo? Dá. Só que começa a ficar muito confuso para você ler. Então eu só recomendo que você use isso daqui. Não tenta também pagar de programador Blaster Master e eu vou colocar tudo dentro de uma linha de código, a lógica mais complexa do mundo, só para dizer que eu consegui fazer. Não. A regra básica do Python é o seguinte. O seu código ele tem que ser legível. Você tem que conseguir olhar as coisas aqui e ler a linha de código com facilidade. Então, eu só recomendo que você faça esse tipo de coisa para ifs simples, para coisas simples mesmo, que vão facilitar a sua vida. Se for para dificultar a vida, segue um if normal, não tem problema nenhum, não é mais rápido nem nada do tipo, é só escreve menos, só é mais organizadinho, menos linha de código, tá bom? Isso me leva também à próxima dica que é muito parecida, que é um List Comprehension, tá? Tem também um vídeo aqui no canal só sobre List Comprehension. Mas o que é o List Comprehension? Basicamente a lógica é o seguinte, imagina que eu tenho lá uma lista de produtos e uma lista de preços, e eu quero criar uma lista de preços com um reajuste. Então eu quero fazer um reajuste de 10%, ou seja, eu quero pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.1. Eu quero pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.1. Eu quero pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.1, esse valor por 1.1, esse valor por 1.1. Ou seja, eu estou querendo criar uma nova lista, que é a minha lista de preços reajustado, que nada mais é do que cada valor dessa lista original aqui de preços reajustado por 1.1. Para isso, a gente normalmente recomenda você criar você tem várias opções, né? Mas uma delas é você fazer um for e percorrer esse cara daqui e para cada item multiplicar ele por 1.1 e assim vai, que seria o jeito padrão de fazer. Mas a dica é justamente, cara, quando for só para criar uma lista auxiliar, pensa se não dá para fazer isso com List Comprehension. De novo, só para casos simples. Para casos muito complexos eu não recomendo. Então, por exemplo, aqui nesse caso você poderia fazer assim, olha só, quem vai ser a minha lista de preços reajustados? Vai ser o preço vezes 1.1, tá vendo? Vai ser o preço vezes 1.1, mas quem é preço? Preço é cada um dos itens dessa minha lista de preços. Então, preço vezes 1.1 para cada preço dentro da minha lista de preços. Isso daqui é um List Comprehension. Se essa lógica que eu construí aqui ficou confusa para você, é porque você ainda não sabe ainda muito no detalhe como é que funciona o List Comprehension. Tem um vídeo inteiro só para explicar sobre isso daqui. Mas repara, ler isso daqui é mais fácil do que a lógica de você construir ele caso você nunca tenha feito. Olha lá, quem é a minha lista de preços? A minha lista de preços é preço vezes 1.1, onde cada preço é um item da minha lista de preços. Então basicamente quem é essa minha lista de preços? Essa minha lista de preços reajustado. Ela é cada item da minha lista de preços vezes 1.1. É isso que está escrito aqui. Tanto que se eu chegar aqui agora e mandar ele printar para mim a minha lista de preços reajustado, olha lá quem vai ser minha lista de preços reajustado. Vai ser, olha lá, uma lista em que cada item é o preço reajustado. Tá vendo? Essa é a lógica do List Comprehension. Então, quando você quiser simplesmente, a partir de uma lista, a partir de um item,
criar uma outra lista, lembre do List Comprehension, porque ele normalmente vai facilitar a sua vida. Isso aqui é mais fácil de fazer do que criar um for, com uma conta ali dentro do for, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Beleza? De novo, se você tiver dificuldade com isso daqui, assiste o nosso vídeo de List Comprehension, beleza? Dá uma pesquisada aí no canal do YouTube que você vai encontrar. E aí vamos para a nossa última dica de hoje, que é o Unpacking de tuplas, que isso daqui, a galera mais avançada já leva isso aqui numa boa, a galera às vezes mais básica fica um pouco perdida, um pouco confusa nessa lógica. Isso aqui é o seguinte, vamos lá. Imagina que você tem uma lista de produtos bem parecida com essa daqui, ó, tá vendo? Que eu tenho lá, o celular custa R$1.000, um tablet custa 1.200, o fone de ouvido custa 300, a câmera custa 500 e assim vai. Só que nesse nosso exemplo aqui, essa lista é uma lista de tuplas. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro item da minha lista ele é uma tupla, que é o celular e o 1.000. O segundo item é o tablet e o 1.200. O terceiro item é o fone de ouvido e o 300. O quarto item é a câmera, 500 e assim vai. E eu quero, por exemplo, mandar um e-mail para a diretoria com cada um desses produtos e qual vai ser o valor do produto reajustado. Então, essencialmente, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero conseguir criar um texto aqui dentro, que eu vou colocar no corpo de um e-mail, que vai ser essencialmente assim, o preço reajustado do celular é de 1.100. O preço reajustado do tablet é de 1.200. E assim vai, assim vai, assim vai. Para cada item daqui, tá vendo? Eu quero conseguir fazer isso. Como que a gente faria isso? Vamos pensar aqui. Esquece por enquanto o List Comprehension. Vamos pensar de forma direta como que a gente faria isso daqui sem List Comprehension. Porque aqui eu vou ter que olhar, vou ter que fazer umas análises. Eu ainda estou um pouco no início de Python, não vou usar List Comprehension para isso. Não tem problema. Esse aqui é o nosso objetivo, tá? Vou deixar ele aqui marcadinho, comentado, só para a gente lembrar dele. Como que eu faria? Eu faria assim, ó. Para cada item da minha lista de produtos, for item em lista de produtos, tá vendo? Então a gente vai construir um for. E o que esse for faz? Ele percorre todos os itens da minha lista de produtos. Aí vamos tentar entender. Quem é essa variável item? Quem é essa variável item que está aqui? Ó? Item. Vamos rodar um print item para a gente entender. Olha lá. Rodei. Cada item, presta bastante atenção agora. Cada item é uma tupla em que o primeiro valor desse item daqui, tá vendo? O primeiro valor é o nome do produto e o segundo valor é o preço. Então, o que a galera inicialmente, que está no início da programação, costuma fazer? Pô, beleza, vou fazer então o seguinte, olha. O produto é o primeiro valor e o preço é o segundo valor. Então, vou botar aqui, ó. Produto vai ser item índice 0, é o primeiro valor, e preço vai ser o item índice 1. Tá errado isso daqui? Não, tá completamente certo. Não vai dar nada de errado nem nada. Mas a minha dica é justamente como você otimizar isso daqui. Mas vamos continuar. Não tem problema, vamos printar agora um texto, né? Vou colocar o Fzinho antes do texto para dizer que eu vou querer formatar esse texto com variáveis ali dentro. E aí vamos colocar aqui, ó, o preço reajustado do produto é de preço vezes 1.1. Tá vendo? O preço reajustado do produto é o preço do produto vezes 10%, que foi exatamente o mesmo exemplo que a gente estava falando, né? O reajuste de 10% é a mesma coisa que você multiplicar por 1.1. Então tá lá. Se a gente rodar isso daqui, olha lá, vou tirar esse print item daqui agora. Se a gente rodar isso daqui, galera, vai dar completamente certo. Então se você está começando e você faria isso daqui, tá completamente certo. Mas agora que vem a minha dica para você. Minha dica é o seguinte, olha lá. Quem é cada um desses itens da minha lista de produtos? Cada item desse é uma tupla. E a tupla, ela tem uma propriedade muito interessante que para você fazer isso daqui, ó, para você conseguir pegar todos os valores, ou 2 valores, ou 3 valores, ou 5 valores, não importa a quantidade, né? Mas para você poder pegar os valores de uma tupla, você consegue fazer isso em uma única linha de código, sem ter que fazer separado assim. Você poderia aqui, ao invés de fazer o produto é o primeiro item, né, o primeiro valor, e o preço é o segundo valor, você poderia simplesmente ter feito assim, ó, produto, preço é o item. Por quê? Porque isso daqui é o que a gente chama de unpacking. Ele faz isso automaticamente para você. Ele vai pegar o primeiro valor e vai colocar na primeira variável, e o segundo valor ele vai colocar na segunda variável. E ele só sabe que essa variável produto tem que ser esse cara daqui, e a variável preço tem que ser esse cara daqui, pela ordem deles mesmo. Então é sempre o primeiro valor da tupla vai para a primeira variável que você colocou aqui. O segundo valor da tupla vai para a segunda variável. Se tivesse um terceiro valor na minha tupla, Lira, você teria que colocar aqui uma terceira variável. E assim vai, assim vai, assim vai. Beleza? Então isso daqui seria uma das formas mais inteligentes de você fazer isso. Olha lá, se você rodar,
ele vai dar exatamente o mesmo resultado. Você fez o unpacking da tupla. Agora, tem uma forma mais inteligente ainda. Por quê? Porque se você quer fazer o unpacking da tupla, você não precisa criar uma variável item e, na sua primeira linha de código, fazer o unpacking da tupla. O for permite que você já aqui faça direto. Se o único objetivo, presta atenção nisso, se o único objetivo de você definir essa variável item aqui é você poder separar ela, então sempre que você estiver percorrendo uma lista em que cada item dessa lista é uma tupla, tá vendo? E o seu único objetivo é pegar os valores que estão dentro daquela tupla, você pode aqui direto fazer o unpacking dessa tupla. Então, ao invés de fazer for item em lista produtos e aqui você pegar o item e separar ele nas coisas que tem dentro da tupla, você pode aqui direto fazer for produto preço em lista produtos. E automaticamente o Python entende que cada item dessa lista produtos é uma tupla e eu vou pegar essa tupla e já vou fazer o unpacking dela aqui automaticamente. Então, quando você faz isso daqui, o processo que ele está fazendo é exatamente esse processo direto. Ele já identifica, beleza, então aqui tem um cara que vai ter mais de um valor, no caso vai ter 2 valores. O primeiro valor dele vai para essa primeira variável, o segundo valor dele vai para essa segunda variável. Lira, e se eu tivesse feito assim, eu tivesse colocado for preço, se for produto, preço e imposto aqui, e não tivesse um valor de imposto dentro da minha tupla, ele ia dar um erro. Ele ia falar, olha, você está tentando fazer um unpacking de uma tupla que tem 2 itens, mas você está falando que você quer 3 itens, não tem como eu fazer isso. Beleza? Então, quando você construir isso daqui, só garante que você está fazendo um unpacking da forma correta. Mas isso aqui é uma dica que vocês vão encontrar muito. A galera que já programa há mais tempo deve fazer isso daqui sem nem pensar direito o que está fazendo. Já faz no automático e manda bala. Mas é legal você, entender o que está acontecendo aqui por trás, e 2, saber o porquê que isso aqui é vantajoso. Olha lá, eu peguei aquele negócio que eram 4, 5 linhas de código e agora virou só uma aqui no for, tá vendo? Puf, bonitão, e já posso chegar e dar um print aqui direto. Beleza? Então essas foram as minhas 5 dicas aqui rápidas de Python, né? A intenção do vídeo era inserir 5 coisas que separadamente são rápidas, mas o vídeo acabou ficando um pouco longo. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que tem um resumo disso aqui tudo no PDF aqui embaixo, você pode baixar para consultar sempre que você precisar. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.